Como é que vai a sua memória? Bem-vindos de volta ao mundo envelhecente. Meu nome é Humberto e você reclama da sua memória? Você acha que ela está falhando? Você está esquecendo as coisas? Você já esqueceu o nome de alguém? Uma carteira em algum lugar? Suas chaves? Reclamar da memória não é uma coisa muito incomum, não. Tem muita gente que acha que essas reclamações elas vão acontecer só lá na velhice. Acham que lá pra frente todo mundo vai ter problema de memória, todo mundo vai ter Alzheimer, todo mundo vai ter esse tipo de coisa. Mas fizeram uma pesquisa com mais de 7.000 pessoas, perguntando se eles tinham alguma reclamação em relação à memória. E eles fizeram uma descoberta. Não são as pessoas com mais de 60, 70 anos que mais reclamam da memória, não. São as pessoas de 30, 40 anos. Essas pessoas que estão em plena atividade profissional, estão estudando, trabalhando, essas pessoas que precisam muito da memória. As reclamações em relação à memória estão muito ligadas com o estresse, com a atividade profissional. Mas como é que a memória funciona? Como que eu faço para lembrar de alguma coisa? Primeira coisa, eu preciso receber informação. Essa etapa a gente chama de codificação. Essa informação eu tenho que vir de algum lugar. Eu posso ler alguma coisa, assistir, alguém pode me falar algo. Essa é a primeira parte. A segunda parte, e é que dá mais problema, é a parte do armazenamento. Eu tenho que guardar essa informação. Mas não é tudo que a gente guarda, não. Você não lembra de todos os telefones, de todos os nomes, de todos os livros que você lê, de todas as informações que você recebe. Nosso cérebro ele é bem seletivo em relação ao que ele armazena. Tem 3 coisas que a gente pode usar para armazenar uma informação. A primeira delas é a atenção. Para eu armazenar uma coisa, eu tenho que dedicar atenção a ela. E é por isso que você não lembra de tirar o lixo quando sua esposa pede. Ou não lembra de ir no supermercado e comprar as coisas, ou lavar a louça. Provavelmente você estava prestando atenção em outra coisa. Acontece com todo mundo. A segunda estratégia que você pode usar para lembrar de uma coisa é a repetição. Não é à toa que nossos professores pediram para a gente repetir a tabuada várias e várias vezes. Isso é uma estratégia e ela funciona para muita gente. Então repetir informação, seja escrevendo ou falando em voz baixa várias vezes, ajuda você a guardar melhor as coisas. A terceira estratégia que pode ser usada é a estratégia de associação. Associar aquela informação a alguma coisa que você goste, alguma coisa que você já saiba. É por isso que as pessoas usam muito como senha de banco ou e-mail a data de aniversário ou uma data importante na vida delas. Porque é muito mais fácil associar esses números a um evento que já aconteceu. A última etapa da memória é a recuperação. Não adianta nada a gente saber uma informação, guardar ela, e quando a gente precisar dela, a gente não conseguir trazê-la de volta. A memória é basicamente isso. É você conseguir guardar alguma coisa e poder recuperar ela no momento que você precisar. Mas será que a gente tem só um tipo de memória? Muita gente acha que sim. Acha que memória serve só pra gente poder lembrar o dia do aniversário da mãe, ou o aniversário de casamento, ou onde deixou o carro da última vez. Enfim, a memória é muito mais que isso. A nossa memória ela é dividida em várias partes do cérebro. E cada parte é responsável por um tipo de memória. Um tipo de memória é a memória de curta duração, ou memória de trabalho. É aquela memória que a gente usa para as coisas do dia a dia, para informações que a gente não vai precisar guardar por muito tempo. Onde a gente deixou o carro, onde a gente deixou a chave. Quando a gente está fazendo uma conta, a gente consegue fazer ela mentalmente e a gente consegue ir guardando aqueles números e aqueles cálculos para que a gente possa usar depois. Para que uma informação da memória de curta duração passe para a memória de longa duração, a gente precisa fazer aquelas coisas que a gente já conversou. Dar atenção, repetição ou associar com alguma outra coisa. A memória de longa duração é dividida em várias. A gente tem uma memória que chama memória implícita. Ela é implícita porque ela está tão dentro da gente que a gente nem precisa pensar para lembrar de nada. Quando você entra num carro, você não sabe exatamente como dirigir, como você anda de bicicleta, quando você se alimenta, você não sabe exatamente o que você tem que fazer, você não precisa nem pensar, eu tenho que colocar o garfo na comida, eu tenho que levar ele até a boca, agora eu tenho que mastigar algumas vezes, eu tenho que engolir. Isso é instantâneo. São os procedimentos do dia a dia. E em algum lugar da nossa cabeça isso tem que ficar guardado. Esse é um tipo de memória também. Outro tipo de memória é a memória que a gente chama de semântica. Semântica é de significado. Quando eu te mostro isso, o que vem na sua cabeça? Lógico, a França. Eu te mostro isso. Você vai lembrar do carnaval. Esses significados, eles não precisam de explicação. A gente consegue compreender uma ideia só de ver uma imagem ou ouvir um som. Essa é a nossa memória semântica. Por fim, a gente tem a memória episódica. Essa memória é a que todo mundo lembra. É a memória dos eventos da nossa vida. Ela que guarda, por exemplo, a memória da sua formatura, da sua primeira comunhão, do seu casamento, dos eventos importantes da sua vida.
e de eventos banais também. E essa memória que costuma falhar nas pessoas que têm algum problema, um início de Alzheimer ou algum outro tipo de doença. Ela começa a esquecer de fatos mais recentes da vida dela. Aqueles fatos da infância, da adolescência, muitas vezes estão preservados, mas aqueles fatos mais recentes, o último aniversário, o nome dos últimos netos, são essas informações que começam a se perder. Isso é o que eu tinha para falar para vocês sobre a memória. O que você acha da sua memória? Ela já falhou com você? Já te deixou na mão? Descreve essa situação aqui nos comentários. Conta pra gente o que aconteceu. O próximo vídeo vai ser um vídeo de sugestões. Várias pessoas já me fizeram perguntas ou falaram de alguns temas. E nesse vídeo a gente vai falar um pouco disso. Então, até lá. Tchau!